voltamos aqui o nosso bloco da segunda aula de Direitos Humanos, onde a gente está vendo o segundo ponto do nosso edital, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente terminou fazendo a leitura da lei do artigo 13 e a gente vai dando continuidade aqui agora com o artigo 14, o direito de asilo. Toda pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. 2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Isso aí é questão de prova, é uma das que eu mais encontro nos exercícios que tenho resolvido. É o direito de asilo, onde ele fala disso, da pessoa ela poder se asilar, né? Ela poder buscar esse refúgio, se beneficiar do asilo em outros países, quando ela sofre uma perseguição. Acontece que essa perseguição, se ela for de cunho político e tudo, ele pode garantir, né? Ele pode encontrar esse asilo nos outros países. Mas ele faz um adendo, ele faz uma ressalva, ele diz, olha, vejam só, esse direito ele não pode ser utilizado, ele não pode ser invocado quando a pessoa, na verdade, está fugindo porque ela se enquadra dentro de ter cometido um crime de direito comum ou porque ela está cometendo atividades que são contrárias ao que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos diz. Então, com esses fins, ela não pode se ver, né? Ela não pode fazer mão, ela não pode usar desse direito de asilo, tá certo? Lembra disso, questão de prova. Tem o direito de asilo se está sofrendo uma perseguição. Acontece que se essa perseguição ela é por questões de cunho político, tá certo? Mas se a gente encontrar uma pessoa que quer fazer voz, quer fazer vez do direito de asilo por ter cometido um crime de direito comum ou por ter cometido algum que seja um atentado àquilo que a própria Declaração dos Direitos Humanos da gente traz, então ela não pode, tá certo? Ela não pode ser alvo, ela não pode invocar, ela não pode fazer mão desse direito de asilo. Continuando, artigo 15, direito de nacionalidade. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. 2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Aí, mais uma vez, a gente encontrando, né, essa comparação que eu falava para vocês, esse link com a nossa Constituição, ela foi realmente algo que ela teve todos os fundamentos buscados diante dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi totalmente influenciada por essa declaração e aí também o direito à nacionalidade, esse vínculo do indivíduo com o Estado, esse vínculo jurídico, político, que você já vai estar estudando também em constitucional, tá certo? Então o indivíduo ele tem o direito de ter uma nacionalidade. Continuando, direito de constituir família, artigo 16. 1. A partir da idade núbil, presta atenção, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. 2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. 3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Então, o artigo 16 ele vai trazer para a gente a importância da constituição do núcleo familiar, a constituição da família, e ela traz para a gente, como eu falava para vocês, a gente vê essa universalização realmente dos direitos e a gente vê que foi declarado algo que era tão importante, porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver sociedades
Aqui no Brasil não, mas em outros lugares a gente vê barbaridades que eram cometidas de crianças se casando. Então a DUDH ela traz para a gente essa importância de dizer, a partir da idade núbio, tá certo? O homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir a família. E eles vão ser iguais em direitos, liberdades, e não importa, né, a raça, nacionalidade ou religião, durante o casamento ou a sua dissolução, os dois têm direitos iguais, tá certo? Ele precisa do consentimento também dos dois, porque, como eu dizia para vocês, esse olhar da Declaração dos Direitos Humanos para o mundo como um todo, enxergando sociedades onde esse direito, né, as pessoas eram violentadas, as mulheres principalmente, onde elas eram casadas, obrigadas diante de tradições de alguns estados, como também sem nem a idade para o casamento, sem nem terem a maioridade e tudo. Então a gente vai enxergar essa observação da DUDH, essa preocupação com a violação desses direitos. A família, o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos quer dizer agora para a gente, é que a família, ela tem a proteção especial do Estado. A família, ela é a base da sociedade. Artigo 17, direito de propriedade. 1. Toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. Toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. 2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Toda a situação que a gente viu da evolução dos direitos do Estado que não respeitava a propriedade, da passagem do absolutismo para o Estado liberal, o homem se via violentado naquilo que era a sua propriedade. Então, agora ele vem ser garantido também, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à propriedade, seja ela individual ou coletiva. Direito à liberdade de expressão, a gente vai encontrar no artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, a liberdade de pensamento, de expressão, de religião, implica também para a gente um direito fundamental, um direito que traz para a gente essa dignidade também de pessoa, a nossa liberdade de expressar a nossa opinião, de não só ter uma opinião, como também de expressá-la e de não se ver violentado, não se ver agredido por ter suas opiniões. Artigo 20, direito de reunião. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associações pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Também, mais uma vez, em comunhão, né? Seguindo aquilo que traz a nossa Constituição, a liberdade de associação e de deixar de fazer parte da associação. Você que está aí já estudando há um tempo para concursos e tudo, eu sei que você já tem isso memorizado, você já tem isso internalizado em você, da liberdade de expressão, como também da liberdade de reunião agora e da liberdade de associação, de você fazer parte ou deixar de fazer. Continuando, aqui os direitos políticos. Artigo 21. Toda a pessoa tem direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. 2. Toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país.
3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas, a realizar periodicamente, olha aí, por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. Os direitos políticos, tá certo, gente? Toda pessoa tem direito de participar, ainda mais aqui no nosso país. Nós temos na nossa Constituição, no nosso Estado Democrático de Direito, o poder emana do povo. Aqui onde a gente deve escolher, né, os representantes, isso ocorre de forma direta ou indireta. Então, essa consciência de que o indivíduo, ele tem direitos políticos, ele tem direito a acessar, a participar, não é, da vida política do seu país, em condições de igualdade, para qualquer função pública que seja em todo o país. A vontade do povo, ela é o fundamento da autoridade dos poderes públicos. É a vontade do povo que é primordial, que é fundamental. É a partir dela que a gente vê que o Estado toma todos os seus direcionamentos. Isso é o Estado Democrático de Direito. O poder, ele emana do povo. Agora, direito à proteção do Estado. Artigo 22. Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional de harmonia com a organização e os recursos de cada país. Nós temos direito à segurança, a gente viu já, a segurança já elencada já desde o primeiro, e agora ele está falando para a gente da segurança social e de exigir do Estado a satisfação desses direitos. Nós somos membros de uma sociedade, nós temos uma vida em comum e é justamente nesse sentido de sociedade que a gente deve ver a proteção do Estado diante dessa nossa vida social, tá certo? São direitos indispensáveis para a gente, os direitos sociais. A gente agora, na continuação da leitura da lei, a gente vai encontrar, mais uma vez, os direitos do trabalho, os direitos trabalhistas, tá certo? Que são também para a gente um desses segmentos desse direito, como a gente via, a primeira geração, a segunda geração, são os artigos em que estão todos elencados aí na DUDH, diante daquela evolução do direito, primeira, segunda e terceira geração, todos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela estabelece para a gente esses direitos civis, políticos, sociais e econômicos. E aí é indispensável ver o esforço do Estado, do país, da nação, para garantir que esses direitos eles sejam respeitados, eles sejam assegurados e ainda mais a cooperação internacional buscando essa harmonia e protegendo, tá certo, a pessoa como membro da sociedade. Direitos trabalhistas. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e a sua família uma existência conforme a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. Aí nós temos elencado na Declaração Universal dos Direitos Humanos os direitos trabalhistas. Acho que quando a gente para aqui e faz aquela análise, como eu dizia para vocês, a nossa primeira aula, ela é para a gente um portal, né, que vai fazer com que a gente possa enxergar
as leis, as convenções, tudo aquilo que foi estudado a partir daqueles momentos e circunstâncias em que se foram marcos para os direitos humanos para garantir esses direitos. E eu falava para vocês, quando a gente fala do Tratado de Versalhes, do pós-guerra, a gente falou da Organização Internacional do Trabalho, na OIT, e a gente falou de como o direito ao trabalho ele foi encarado, ele foi visto como um direito humano. Então, quando eu falo também de direitos trabalhistas, eu estou falando de direito humano, tá certo? E aí, no artigo 23, a gente tem elencado para a gente esses direitos: a livre escolha do trabalho, um salário se eu desempenho uma função igual, um salário igual, tá certo? Que não haja distinção entre isso. Se a função é igual, a gente tem direito a receber a mesma coisa, sem discriminação alguma também. Então, quem trabalha vai ter direito a essa remuneração, e uma remuneração que seja capaz de satisfazer, de atender às necessidades básicas do homem. Acho até, gente, que se torna um pouco utópico quando a gente se depara com alguns artigos, porque a gente vê a distância que está da nossa realidade. Artigo 24. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. O direito do trabalho como um direito humano, e tudo isso à luz do quê? Do princípio da dignidade da pessoa humana. Não é qualquer trabalho, mas é um trabalho que garanta as condições dignas. Continuando, artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Aí, quando eu falava para vocês já do outro, e aqui a gente tem de verdade essa utopia, né, pra gente, o nível de vida que deve ser garantido pra gente, uma vida onde até o salário da gente ou as condições que estão ao nosso redor possam garantir com que a nossa família, ela goze de um bem-estar, de moradia, lazer, vestuário, todos os direitos sociais que estão elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também estão lá na nossa Constituição. A gente vê esse desejo de que a gente possa ter uma vida e uma vida digna. A maternidade e a infância tem direito à ajuda e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social. Se a gente olhar para o direito, para toda a história da evolução, foi necessário, né, leis, convenções, para que se equiparasse os filhos que eram fora do matrimônio aos filhos que são tidos dentro da constância de um matrimônio, de um casamento, tá certo? E aí a gente tem essa observância de que todos eles são iguais, gozam da mesma proteção social. Continuando no artigo 26, toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. Gente, esse artigo daqui é um dos mais cobrados em prova, tá certo? O artigo 26, eu quero que vocês deem uma atenção especial. É comum a gente encontrar pegadinhas nesse artigo 26. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função de seu mérito. A gente vai encontrar em muitos exercícios e perguntas essa questão de até onde é obrigatório para que o Estado, ele faça isso de forma
gratuita. E aí nós temos o elementar fundamental. Já o ensino superior, essa formação técnico e profissional, ela vai ser garantida pelo Estado, mas como o ingresso ele não vai poder ser garantido de forma gratuita a todos, ele vai ser ele vai ser colocado para a gente em função do mérito, tá certo? Se a gente olhar para a nossa própria vida escolar, a gente vai lembrar disso, né? Que o Estado ele oferecia e no final, né, no ensino médio, a gente faz uma prova de aptidão para ver, e aí tem o Enem e todas as outras provas. Na minha época, né, que já faz uns 10 anos atrás, já era também você fazer o vestibular para que você conseguisse ingressar numa faculdade pública, ok? Vamos continuar. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. E deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. 3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos. Pergunta de prova, geralmente eles colocam uma pegadinha de que ao Estado pertence essa prioridade de escolher o gênero daquilo que vai ser a educação dos filhos e compete aos pais. Artigo 27. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. 2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. Artigo 28. Toda pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração. É a declaração, mais uma vez, reforçando a igualdade e essa participação nossa numa comunidade que seja livre, que possa garantir para a gente o acesso também às artes, também a participação e a fruição também numa vida científica, tá certo? Artigo 29. O indivíduo tem deveres para com as comunidades, para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Atenção aqui no artigo 29. A declaração ela não traz só para a gente direitos, não, mas ela traz deveres também. Então, o indivíduo ele tem deveres com a comunidade, senão não seria possível que a gente conseguisse se desenvolver. É o mínimo de ordem que é garantido a partir daquilo que é os deveres. Se você olha para a história do direito, você vai ver que se a gente não tivesse o mínimo que fosse de direitos, a gente viveria de deveres também, a gente viveria no caos, tá certo? Então é o limite, é a prudência necessária para que eu não use o meu direito de forma tão exagerada que eu consiga violentar, agredir o direito do outro. No exercício deste direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, de ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Então, é justamente por esses deveres, olha aí, a gente falou ADU-DH é direito, e agora a gente chegou na parte dos deveres. Então, é justamente por utilizar esse direito também, da gente, do dever que a gente tem para com a comunidade, no gozo das nossas liberdades, que nós vamos ter limitações que não são estabelecidas por qualquer um, mas pela própria lei. A lei vai estabelecer esses limites e também não é de qualquer forma. É como também um objetivo de promover para a gente o respeito dos direitos e liberdades dos outros. A gente tem uma frasezinha, né? Todo mundo diz, o meu direito começa onde o do outro
termina, o outro também tem direitos e eu preciso satisfazer a partir de exigências que nós vamos encontrar tanto na ordem pública como na ordem moral, para que exista um bem-estar social. 3. Em caso algum, estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Nenhum dos direitos que foi elencado aqui, tá certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, preâmbulo, e do 1º até o artigo 30, nenhum dos direitos pode ser invocado para que eu faça algo que vai contra os próprios princípios dos direitos humanos, os próprios princípios da ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por último, nós temos o artigo 30, a interpretação ampliativa da DUDH. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. Mais uma vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos aqui, nesses artigos finais, ela cuida em dizer para a gente que ela deve ser interpretada de uma forma que é para ela fazer com que todos os direitos humanos eles sejam internacionalizados, universalizados, são de todos. E ninguém pode fazer algo para que aquilo que foi declarado, aquilo que foi pautado, elencado para nós, ele possa servir como uma arma, um escudo ou justificativa para que eu violente esses próprios direitos, tá certo? Então a gente finaliza aqui o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente encerra a nossa segunda aula de hoje. Como eu dizia no início, eu espero que vocês possam fazer a leitura da lei, assistir a aula, resolver exercícios e vocês vão conseguir gabaritar. Esse ano é aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu tenho certeza, é pergunta certa de prova, então leiam os artigos, tentem memorizar ao máximo, resolver os exercícios, atenção para alguns termos, tá certo? Qualquer não ali ou estado trocado pelo indivíduo pode fazer com que você consiga gabaritar a sua prova. Então, atenção, foco, como o próprio nome diz, estamos preparados para a prova, vamos rumo à aprovação. Espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula. Vejo vocês na resolução dos exercícios e nos outros blocos que faltam para que a gente consiga dissecar todas as leis que estão no edital, tá certo? E vou ver o nome de vocês na lista de aprovados. Fiquem com Deus!